Olá, tudo bem? Falei para você que eu voltava rápido. Então veja, formalismo é o quê, né? Eu estava falando sobre formalismo, é a documentação dos atos da administração, né? Então a administração para poder controlar os seus atos, para controlar os seus servidores, tudo documentado. Esse é o formalismo, né? E controle sobre processos. Controle sobre processos. Isso cai abundantemente em prova, não tem prova da Receita Federal que não aborda o tema. Né? O que é o controle? O controle é a fiscalização. Mas para você entender essa fiscalização do processo, eu vou contar a história do bolo. Tem uma filha de 3 anos que ela gosta de bolo, se bem que não é bem verdade que eu não sou de fazer, faz anos que eu não faço bolo, né? Minha esposa é uma excelente boleira, né? Incrível, né? Quando tem tempo também, que é professora, tem um monte de atividade, né? Está inspirada. Mas enfim, aí a Sofia chega lá e fala assim, papai, né? Boio e chocolate. Então tá bom. Então papai vai fazer boio e chocolate. Papai pega farinha, ovo, chocolate, açúcar, fermento, não é isso, né? Leite, bate tudo isso, faz uma melecança só, né? Uma melequeira, né? Aí pega lá a assadeira, né? Passa a manteiga, unta ela com manteiga, depois taca aquela massa dentro da assadeira, põe no forno. Enquanto isso vai preparar aquela calda vagabunda, né? Que é água com chocolate em pó, né? 3 de cada, né? Faz aquela mistureba, não é isso, né? Até ficar mais ou menos grossa. Aí, a hora que o bolo está pronto, tira o bolo, coloca a calda de chocolate, põe uma velhinha, que Sofia toda vez que tem bolo, ela comemora o aniversário, não sei de quem, mas ela comemora. O importante é ser feliz, né? Eu sempre falo isso, não é verdade? É uma vida só mesmo, né? Então, já que a passagem é de ida, então deixa ela ser feliz, né? E aí, a hora que eu falo, ó, a velhinha está pronta, está pronto o bolo. Acabou o processo. Agora nós temos o produto final, que é o bolo. Até ali nós tivemos o processo. O produto final é o que se chama de resultado. É o resultado, né? Então, processo é o quê? É o conjunto de etapas que vão levar até um produto ou um serviço final. Isso é o processo. E o bolo pronto, produto ou serviço pronto é o resultado. Então, a administração pública burocrática, ela fazia um controle muito rigoroso sobre os processos. Ela acompanhava muito a documentação, se os documentos estavam em dia, né, se está tudo ok, se o servidor estava vindo, estava chegando no horário, se o servidor não estava embromando no serviço, né? Então era uma administração muito focada em processo. Mas por vezes ela acabava não dando atenção para os resultados. E daí tem histórias curiosas. Por exemplo, tem uma lenda famosa, né, na verdade essa lenda tem muito mais características de realidade do que de lenda, que era sobre a construção de Brasília. E que o pessoal chegava em Brasília, né, levando material de construção, os caminhoneiros, a lenda envolve o Wagner Canhedo, né, o senhor Wagner, eu acho que é uma lenda, enfim, né, mas enfim, pode ser verdadeira dele, né. Agora que a história aconteceu em Brasília, aconteceu mesmo. E descarregava o caminhão, e aí o funcionário que era responsável pelo recebimento dos materiais emitia uma guia de recebimento, entregava esse papel na mão do caminhoneiro, o caminhoneiro pegava esse papel, se dirigia a uma pagadoria pública, porque não tinha caixa eletrônico em 1956, 57, 58, 59, né? Era uma pagadoria, chegava na pagadoria, entregava aquele papelzinho, o servidor verificava, então o senhor entregou o material e pagava pelo serviço. Só que pessoas muito espertas, né, olharam para o servidor que recebia os materiais, né, que era um caboclo contratado ali, né, ali no próprio Cerrado, né, o que veio de Minas, o que veio, né, lá do Nordeste para trabalhar, quer dizer, um caboclo ali, né, o pessoal humilde, né, que estava recebendo, falou, ó, vamos fazer o seguinte, cada papelzinho desse que você me der, eu te dou uma caixinha. Percebeu que ninguém vinha conferir o material? Ah, então é para já, toma 10. Então o caminhoneiro descarregava uma vez e recebia 10 papéis daquele. Ia na pagadoria e recebia como se tivesse entregue 10 cargas diferentes. E Brasília, você sabe como é que foi construído, né? O mestre Oscar Niemeyer, ele conta que era a toque de caixa. Ele falava, bom, tinha acabado de projetar um andar, começaram a construir, eu ia projetar o andar seguinte. Foi um negócio recorde a construção de Brasília, foi um negócio impressionante mesmo, né? O mundo inteiro ficou encantado e o Brasil também, né? Realmente mudou,
né, como o JK esperava, a nossa visão de mundo, né? O Brasil passou a se ver como um país brasileiro capaz de grandes realizações, né, capaz de realizações monumentais, né? Tem um lado heróico e tem também suas tragédias sociais, né, ligadas a Brasília. Mas tem um lado heróico muito bonito ligado à construção da nova CAP. E nessa, tá tocando, construindo, né, e vira o mestre de obras, traz mais cimento. Não tem. Como não tem? Eu estou vendo aqui que tem, não tem. Não, não, mas não, estou vendo a documentação, está aqui, tantos sacos entregues. Então o senhor quer ir lá comigo para ver? Quando chegou na hora da armazenagem, viu que não tinha. Por quê? Porque o pessoal estava fraudando por meio dos papéis, porque a administração pública ela fiscalizava muito papel. Ela fiscalizava o formalismo, ela fiscalizava o servidor, mas ela esquecia de fiscalizar muitas vezes o resultado. No modelo gerencial, não. Modelo gerencial, controle sobre resultados. Não é que o processo não é importante, mas na prova, no gerencial, controle sobre resultados. Depois eu vou falar isso quando eu abordar Decreto-Lei 200/67. O que interessa aqui você saber que a administração burocrática, o controle é sobre processos. E o que eu estou falando aqui vale tanto para a burocrática na administração pública, como vale para a burocrática na administração gerencial. Fiscalização sobre processos. Daí também a necessidade de centralização administrativa. Porque na centralização administrativa, eu, superior, estou fiscalizando subordinados. E se eu verifico alguma irregularidade, eu já corrijo já. Então, por isso que ela também era uma administração centralizadora. Caiu na tua prova administração baseada, administração pública centralizadora, burocrática. Caiu na tua prova administração pública, controle sobre processos, burocrática. No CESP, Carlos Chagas, ESAF, Sesgran Rio. Caiu na tua prova administração pública que privilegiava o formalismo, burocrática. Quando o professor sempre, 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 não há exceção, né? Qualquer prova centralizadora, burocratizada, concentradora, formalismo, é a administração pública burocrática. Tudo bem? Para o padrão da década de 30, esse era o modelo tido como modelo moderno, modelo avançado, não é? Para nós hoje é tido como modelo obsoleto. Mas como eu sempre falo, para quem está andando a pé, um Fusca é uma beleza de carro. Não é isso? Não é verdade? Então, como nós não tínhamos nada, né, essa administração pública era uma maravilha. Não é? Foi um avanço incrível no país. Não é verdade? E realmente fez o Brasil avançar bastante. Né? Aqui tem os dois grandes objetivos, né, que eu coloquei, né, foto da CSN, o Vargas lá no Poço da Bahia, né, de petróleo, né, modernizar a sociedade brasileira. Aqui eu fiz uma listinha desses mesmos princípios aí que eu falei, não é? Meritocracia, seleção meritocrática aí para você estudar. E lembra do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, ele é lembrado em concursos públicos. Falou burocrática, fala Getúlio, acabou. Né? Ele é o homem da modernização. Uma vez o ex-presidente, professor Fernando Henrique, né? Bom, tinha alguns problemas da burocracia, né? Alguns problemas da burocracia. O senhor barbudo atrás é o Max Weber. Se eu não me engano, o mocinho da frente é o Franz Kafka, que escreveu o livro O Processo. Não é? Ah, esse modelo burocrático que no primeiro momento era um modelo tido como modernizador, ele trouxe muitos problemas no seu interior, né? Um deles, por conta do formalismo, era o excesso de papelada. O excesso de papelada vai trazer um outro problema, que vai trazer a morosidade, a falta de transparência. Não é isso? Né? Vai também trazer a corrupção. Porque tudo era demorado nesse estado burocrático. Aí teve um serviço que se espalhou rapidinho nessa época, começou a se espalhar que nem uma praga no Brasil, né? Nada contra, hein? Tem grandes profissionais na área. Mas que foi decorrente do estado burocrático. Despachante. Para que serve o despachante? Para fazer o que você não tem tempo para fazer o que você não tem paciência para fazer o que você não tem coragem de fazer. Não é isso? Esse é o papel do despachante, quebrar uns galhos, né? Entendeu?
né? Aqui em São Paulo tinha uma época que tava, não sei aí no teu estado aí, mas assim, quebra-multa. Meu amigo, quebra-multa é corrupção. Que papo é esse de quebra-multa, né? Ainda tinha a placa, ainda quebra-multa, né? Governador Geraldo Alckmin tirou o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, né, que é uma autarquia, desvinculou ela do Ministério, da Secretaria de Segurança, tirou os delegados e policiais civis de lá e ela está vinculada agora à Secretaria do Planejamento. Não quer mais dividir o bolo, tá entendendo? O Estado quer arrecadação só para ele, entendeu? E não quer mais dividir nada, né? Acabou esse papo de, né, quebra multa, né? Pelo menos até onde eu saiba, né? Cuidado, né? Entendeu? Agora veja, esse Estado burocrático, esses problemas que eles ensejaram tem um nome que cai no teu concurso público. Disfunções burocráticas. Então você pula aí duas linhas e coloque aí disfunções burocráticas. Anota aí que não tem. Eu não lembro se eu coloquei slide, deixa eu ver se eu coloquei. Disfunções burocráticas. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, não coloquei. Então coloca aí disfunções burocráticas. Quem estudou isso foi um sociólogo também, só que norte-americano, chamado Robert Merton, né? O Robert Merton que estudou as disfunções na burocracia americana. Ora, disfunção, o que é uma disfunção renal? Disfunção renal é porque o rim não está funcionando como deveria. Uma disfunção burocrática, porque aquilo que deveria funcionar está, né, corrompido, está funcionando de maneira diferente. Né? Coloca a listinha das disfunções burocráticas, porque elas costumam aparecer em concurso público mais raramente, mas aparecem. Primeira, anota aí. Pode focar no professor, né? Vamos deixar lá o K fica em paz, né? Primeiro, excesso de papelada. Excesso de papelada. Isso é uma disfunção. Excesso de papelada. Segundo, excesso de normas. Esse é um vício que nós temos até hoje no Brasil. Excesso de normas. Tem normas para tudo, né? Excesso de normas. Às vezes tem duas, três normas para o mesmo assunto. Excesso de normas. Terceiro, apego excessivo às normas. Apego excessivo às normas. Ah, isso eu não posso fazer para o senhor porque isso fere as normas. Tem servidor que ele conhecia, né, todas as normas para justificar ele não trabalhar. Não, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, porque sempre feria as normas, né? Entendeu? Né? Isso era um hábito comum naqueles tempos aí, né? Da burocracia que tivemos até os anos 80, 90, você encontrava isso ainda. Outro, apego excessivo ao cargo. Apego excessivo ao cargo. O indivíduo vai para a praia e leva a funcional dele. Apego excessivo ao cargo, né? Em casa, todo mundo chama ele de delegado, não é isso? Apego excessivo ao cargo, não é? Na outra linha, né? Resistência às mudanças. Resistência às mudanças. Né? Sempre que eu penso no servidor burocrático por excelência, eu penso no Linneu da Grande Família. Aquele é o modelo de servidor, aquele é o bom servidor burocrático, multa todo mundo. Né? Ninguém saiu da linha, né? Já baixa o talãozinho, né? Pode ver que ele sempre é o campeão de multas do órgão dele. Né? E aí teve um capítulo que o chefe foi tirar férias, ele ficou no lugar, ele falou, agora eu vou mudar tudo, e todo mundo, agora que nós vamos fazer nada. Não é isso, né? Vai mudar o quê? Né? Então é bem naquela frase, né? Vê o chefe novo, diz que quer fazer reformas, e conversa, não vai mudar nada, né? Resistência às mudanças. Conservadorismo, né? Vamos mudar tudo para ficar tudo exatamente como está. Conservadorismo. Falta de transparência, né? O Estado burocrático, eu sempre falo que ele era uma espécie de caixa preta. Uma janelinha para entrar a papelada e as taxas e outra para sair os documentos. O que acontecia lá dentro, meu filho, mas nem Jesus, nem o demônio sabia o que era, né? Ficavam os dois para lá de fora, um coçando a barba e outro abanando o rabo, né? O que será que se passa lá dentro? Né? O cidadão perdido do lado deles, não é isso? Né? Imagina, né? Aí chegava para o servidor e perguntava assim, mas eu já entreguei, está tudo certo? Depois que voltou a terceira vez, porque nunca estava certo os documentos, né? Isso é uma característica burocrática também. Você fala com o servidor, diz que é um papel, outro fala que é outro documento, outra guia. Aí, finalmente, quando você conseguiu entrar, oh, glória ao Senhor, aleluia, né? Quando você conseguiu entrar, então, fica pronto quando? Fica pronto em novembro. Novembro, mês que vem, não, novembro de 2013.
Ó, e com sorte, a impressão ficava para 2014, não é? Então, mas o que acontece? Não, porque veja bem, você quer passar pelo meu chefe, que depois vai passar pelo secretário, vai para Brasília, aí volta, recebe 3 carimbos, 2 autenticações mecânicas, aí vem, até ficar pronto a ser analisado, 2013. Aí isso também, que aí você está sabendo o que está acontecendo lá dentro? Você não sabe. Você não sabe como os processos internos trabalham, né, dentro da organização, né, como é que funcionam as suas atividades. Aí tem sempre aquele esperto, né? Tanto do lado do cidadão como do lado do servidor, né? Se eu pagar um cafezinho, hum, 3 dias está na mão, não é? Então, quer dizer, como é um Estado que ele não tinha transparência, ele facilitou muito essa corrupção no seio dos servidores públicos. Quando fala corrupção na burocracia, é uma corrupção muito forte nos servidores públicos, né? Porque nos patrimônios, nos agentes políticos sempre teve, não é nenhuma novidade, né? No servidor público a coisa muda de cara, né? Daquele período para o período atual. Então essas são, né, algumas características do chamado modelo burocrático. A bem da verdade, essas características do modelo burocrático, elas vão começar a se proliferar muito após a Segunda Guerra Mundial, e eu diria ainda mais, mas não cai no seu concurso, após a Segunda Guerra Mundial, sim. Após a morte do Dr. Vargas. Porque o Dr. Vargas virou uma espécie de ícone, né? Uma espécie de mito, né? Ele era tão forte a imagem dele que quando ele se matou em 54, né, em 24 de agosto de 1954, o país parou e o Rio de Janeiro parou por mais de um mês. Parou por mais de um mês. E como ele saiu, né? Como ele saiu da história para entrar, saiu da vida para entrar para a história, num momento de muita tensão política entre ele e a oposição, com o envolvimento das Forças Armadas, teve quebra-quebra no Rio de Janeiro por um mês. Então, eles invadiram o jornal Tribuna da Imprensa, os cidadãos, destruíram, jogaram as máquinas de escrever pela janela, queimaram, detonaram o carro do Globo. Todo mundo que eles achavam, que o povo achava que era responsável pela morte do Vargas, o Carlos Lacerda, que era o grande inimigo político do Vargas, ele saiu do Rio de Janeiro, escondido no navio da Marinha. Né? Eu fiquei sabendo quando eu estive no Rio de Janeiro, uma palestrante disse isso, quando o navio da Marinha cruzou a Baía da Guanabara, os soldados das fortalezas em torno começaram a atirar no navio da Marinha. Você já imaginou a situação? O pessoal, soldado atirando no navio da Marinha brasileira? Então foi muito tenso aquele momento, né? E aí, até nesse momento, conta alguns historiadores que a esquerda brasileira, que odiava o Vargas, que perseguiu a esquerda, né, com muita energia, a esquerda parou de amaldiçoar o Vargas porque entendeu que o Vargas havia virado um mito para a população brasileira. Né? E daí nós vamos ter uma decadência rápida dessa administração burocrática. Né? Mas vários motivos, né? Não tinha treinamento, como hoje tem, não tinha requalificação do servidor, como hoje tem. Né? O servidor tomou posse lá nos anos 30, 40, passou no concurso público, agora ele já está com seus 50 anos, está caminhando cada vez mais por 60 anos, na verdade está ficando cansado. Né? A ponto do Juscelino Kubitschek, quando ele resolve fazer todo o seu plano de metas, ele vai criar uma espécie de administração paralela. O plano diretor menciona isso. Ele vai criar uma administração gerencial paralela, a Nova Cap, que era uma empresa do Estado que deveria organizar a capital Brasília, né, que existe até hoje, né, empresa pública que administra Brasília, né, vários serviços em Brasília. O Grupo Econômico da Indústria Automobilística também era paralelo a esse Estado burocrático, e o Estado burocrático permaneceu emperrado, a ponto, né, dos administradores públicos, os economistas e os militares, que nesta época eram muito ativos na vida política nacional. Lembremos que os militares entre 45 e 64, eles são heróis da Segunda Guerra Mundial. Quando o povo olha para o exército, olha para a marinha, olha para a aeronáutica, está vendo heróis. São heróis, são queridos pela pátria, né? Foram para a Itália, são os pracinhas, é o general Castelo Branco. Eram capa de revista, né? O almirante Augusto Rademacher depõe, eram heróis. Era essa visão, era essa imagem que os militares brasileiros tinham no imaginário social. Por isso que em 64 eles vão ter tanta força, porque eles tinham um respaldo moral gigantesco atrás deles. Hoje a visão que se tem é outra na sociedade brasileira, né? Aliás, acho que a maior parte da sociedade nem enxerga nada, né? Mas, né?
porque se você pegar dos 200 milhões de brasileiros, 100 milhões nasceram muito depois disso, então não fazem nem noção do que eu estou falando, não é verdade? Mas hoje são quase que discretíssimos, né? Dificilmente você vê um se pronunciar, um falando. Nessa época, não. Nessa época, as pessoas conheciam muitas vezes as damas, as esposas dos generais, né? A Hebe Camargo, que nos deixou agora, né? Essa grande comunicadora brasileira, ela era amiga da esposa do Costa e Silva, do Castelo Branco, frequentava a alta roda né, do Clube Militar, conhecia o pessoal do Clube Militar, entendeu? Elas saíam em capas de revistas, eram consumidoras de alta costura e assim por diante. Então eles tinham outro papel. Esse pessoal, militares, economistas, administradores, fizeram um diagnóstico desse Estado burocrático e chegaram à conclusão que esse Estado burocrático nos anos 50 e 60 já estava falido, estava comprometido. Ele não era mais capaz de promover o desenvolvimento nacional. Então é por isso que nós tivemos aí o advento do Decreto-Lei 200/67, mas isso é uma outra história que eu vou contar com muito carinho depois que nós avançarmos aqui e analisarmos algumas questões. Vamos dar uma olhada nas questões aí de concurso público, né? Questões ESAF, questões FCC, né? A primeira, só não consigo 2006, ESAF, Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão 2006. 2008 aí? Não, aqui está 6. Aqui está 6. Ah, tá. Selecione a opção que indica corretamente, foi um problema de comunicação, meu amigo e amiga aqui. Selecione a opção que indica corretamente aspectos da reforma brasileira da década de 30. Alternativa A, criação do Departamento Pessoal do Servidor Público, adoção de princípios de desconcentração, instituição de carreiras no serviço público, recrutamento baseado no mérito, criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, adoção de princípios de descentralização, instituição de carreiras no serviço público, recrutamento baseado no mérito. C, né? Criação da Escola das Relações Humanas, muito boa. Adoção de princípios hierárquicos, instituição de remuneração por produção, recrutamento baseado no sistema discricionário. D, criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, adoção de princípios hierárquicos, instituição de carreiras técnicos profissionais, recrutamento baseado no sistema discricionário. E criação do Departamento Pessoal do Servidor Público, adoção de princípios da horizontalização, formalização da função orçamentária, recrutamento baseado no mérito. Só um minutinho, por favor. Qual a alternativa? Não é? Se errar, toma sapatada, né? Alguém já cantou a resposta certa aqui, né? Então, né, Departamento Pessoal do Servidor Público já elimina aqui, já era. Não é isso? Desconcentração, socorro, como de Sofia. Não é isso, né? Criação da Escola das Relações Humanas, alguém fumou muito, né? Marihuana, não é? Né? Recrutamento baseado em discricionário também, socorro, né? Criação do departamento administrativo, adoção de princípios hierárquicos, instituição de carreiras técnicos, não tem técnico profissional, é profissional, né? Também sistema discricionário para recrutamento está fora, né? Isso aqui então também não existe, departamento pessoal, né? Departamento administrativo do serviço público, princípios de horizontalização também nada a ver, horizontalização gerencial, né? Baseado no mérito, tudo bem, né? Bom, sobrou aí a B mesmo, né? Verdade? Então, aqui, né? Pronto. Então tá aí, olha aqui, né? Alternativa B. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público. Tudo bem? Vamos mais uma? Após a Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 70, o Estado acumula diferentes funções com atuação em 3 dimensões: a econômica, a social e a administrativa. Econômica, social e administrativa. Assinale a opção que identifique corretamente a dimensão administrativa. Essa é uma questão aqui que ela tem interpretação. E ela está fazendo uma dobradinha com economia, né? A,
A dimensão administrativa do Estado se baseia na impessoalidade, neutralidade, racionalidade do aparelho governamental. B. A dimensão administrativa do Estado se baseia na produção de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e habitação. C. A dimensão administrativa do Estado se baseia no modelo burocrático de geração de emprego e renda. D. A dimensão administrativa do Estado se baseia em políticas que subsidiam o crescimento econômico. E E. A dimensão administrativa do Estado se baseia na produção de bens e equidade para a população. 30 segundos para você responder aí. Qual? Alguém mais tem algum palpite? Olha, a B a gente elimina educação, saúde e habitação, dimensão social, né? Quando ele fala dimensão social, dimensão econômica, ele está se referindo às funções do Estado conforme os economistas o colocam. O Estado, ele tem três funções. A função estabilizadora, nós estamos vendo em administração financeira e orçamentária, né, que é a função de estabilizar a economia, combatendo os fantasmas como emprego, desemprego, inflação e recessão. Apareceu combater emprego, desemprego, inflação, recessão, função estabilizadora. A função alocativa, que é econômica, é alocar bens onde a sociedade precisa, o setor privado não tem interesse ou não tem recursos para fazê-lo. Criação de CSN, Usiminas, Vale, função alocativa. E a função distributiva, que é social, é distribuir renda. Distribuir renda por meio do quê? Educação, saúde, não é? Geração de emprego, aposentadoria, assistência social. Vamos voltar lá para a questão, lá. Foco na questão, meu querido. Obrigado. Né? Então veja aqui, né? Aqui está falando, a dimensão administrativa do Estado se baseia no modelo burocrático. Isso é verdade, mas aqui geração de emprego e renda, né? Muitos vão aqui porque lembra do Vargas, né? Só que aqui ele não está falando do Vargas, ele está falando, né? As três dimensões. Qual é a dimensão administrativa? A D. A dimensão administrativa se baseia em políticas que subsidiam crescimento econômico. Essa é a função, né, econômica do Estado. E a dimensão administrativa do Estado se baseia na produção de bens. Falou bens, sempre que aparecer função produção de bens, você lembra disso, função alocativa. Função alocativa. Exaf já abordou muito isso. Quem gostava disso era Exaf. Função alocativa. Isso 2000, 2001, 2003. De repente o examinador tem uma recaída, né, resolve fazer um revival, sessão naftalina e bota isso na prova. Então é bom você saber, né? Então também não é isso aqui, né? Tá certo? E equidade para a população quer dizer justiça. Equidade não é igualdade, é justiça. Justiça social, políticas distributivas. Então sobrou realmente, né, o que a nossa colega aqui apontou. Alternativa A. A dimensão administrativa do Estado se baseia na impessoalidade, na neutralidade, que você não sabe o que é, racionalidade do aparelho governamental. O que é neutralidade? A neutralidade ela é estudada pela teoria tributária, né? Ou seja, o Estado deve atuar por meio da sua tributação de forma neutra, ou seja, evitando criar distorções na economia. Exatamente como hoje, né? Até parece, né? Hoje o Estado viola completamente o princípio da neutralidade, né? Tá certo? Ainda nessa época, o Estado respeitava, mesmo arrecadando 13% do PIB. Quanto mais tributos, maior a distorção econômica, né? Auditor fiscal da Receita Federal, 2009, né? Questão 43 aí que eu puxei. O estudo das experiências de reformas administrativas havidas em nosso país permite concluir acertadamente que, alternativa A retórica da reforma dos anos 30 avançou do ponto de vista dos princípios políticos que orientaram a saber, participação, accountability e controle social. B. A tentativa de modernização do aparelho de Estado, especialmente na década de 60, teve como consequência o fortalecimento da administração direta em detrimento da administração indireta. C. No sentido weberiano do termo, o Brasil nunca chegou a ter um modelo de burocracia pública consolidada. D.
Ao contrário de outros países, o modelo da nova gestão pública adotado a partir dos anos 90 possui inspiração autóctone e nada se valeu das experiências britânicas e estadunidenses. A partir da década de 1990, caminhamos rumo a uma nova administração pública de caráter gerencialista, visando consolidar o ideário keynesiano e o estado do bem-estar social. Né? Um minuto, quase um minuto para você responder, que essa questão é mais complexa. Também é ZAF, né? Alguém tem algum palpite? Não. Mais uma chance. Oi. Mas não é alternativa aí. Mas qual? Mais uma chance. Pensa assim, olha, vou te dar uma dica. A menos pior. Vamos lá então, né? Bom, a ESAF é uma examinadora que tem que ter cuidado com ela. Embora a afirmativa que ela está dando como correta é correta mesmo, ponto, acabou, do ponto de vista conceitual. Mas a ESAF, muitas vezes, ela vai trabalhar com aquele conceito, né? A menos errada é a certa. A menos errada. Isso aparece uma a cada 20 questões, uma a cada 10 questões. A menos errada é a mais certa. E se ele quiser a errada, é a mais errada. Então, tem uma que está errada a 89%, outra está errada a 33%, está errada a 12%, aquela que for mais errada, aquele que é a correta, não é isso? Né? Então, acertadamente que, concluir que, né? Então tá. A retórica dos anos 30 avançou do ponto de vista dos princípios políticos que orientaram a saber. Participação, accountability, controle social vem com a emenda constitucional 19/98. Então, vou falar, isso é o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. É recente. Cai muito em provas, como caiu aqui, mas caiu aqui como errada, né? Tá certo? A tentativa de modernização, AB, a tentativa de modernização do aparelho de Estado, especialmente na década de 60, teve como consequência o fortalecimento da administração direta em detrimento da indireta. Isso aqui está errado, nós vamos ver aqui que é ao contrário, a reforma de 67 vai criar uma gigantesca administração pública indireta, muito bem estruturada, que nós temos até hoje, né? Até hoje. Eu vejo o seguinte, do ponto de vista da descentralização, a emenda 1998 veio aprimorar o decreto-lei 200/67, veio torná-lo mais atual de acordo com a nossa época. Mas o decreto-lei 200/67, né? Embora, né, seja promulgado pelo presidente Humberto Alencar Castelo Branco, um general do Exército, né, que é muito mal visto, evidentemente, no Estado Democrático de Direito, ela é tão boa que continua até os dias de hoje, ninguém quer mexer. Né? A reforma que ele introduziu está aí até hoje. Agora, AD, ao contrário de outros países, a nova gestão pública, eu falei para você lá no início da aula, eu falei, olha, a nova gestão pública, né, é a mesma coisa que reforma gerencial dos anos 80 e 90. E até comentei que ela tem origem lá com Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha, está muito bem, né, a senhora Thatcher, né, outro dia eu estava vendo uma entrevista dela, né, que Deus abençoe ela, e Estados Unidos, de Ronald Reagan, esse já foi, né. Então, né? Isso é besteira. Inspiração autóctone, quer dizer, inspiração aqui no próprio Brasil, é errado. Foi uma inspiração autóctone, né? Inspiração Brasil. Quando eu vejo isso, eu sempre penso que vai aparecer o Levi-Strauss, o Jean Laplatine, né? E o Tarzan junto, né? Autóctone, né? Não sei porquê. Mas, enfim, né? Utilizaram a palavra da antropologia na administração. A partir da década de 90, caminhamos rumo a uma nova administração pública, isso é verdadeiro, de caráter gerencialista, é verdadeiro, visando a consolidar o ideário keynesiano. Isso aqui está errado. O que é o ideário keynesiano? O ideário keynesiano vem lá da economia, né? Lord Keynes, John Maynard Keynes. Né? John Maynard Keynes era um especulador da bolsa, acadêmico,
e brilhante economista que defendia um novo modelo de Estado, o Estado Bem-Estar Social, onde o Estado passaria a interferir com políticas públicas na área de saúde, educação, cultura, previdência, assistência social. Porque até a década de 30, o modelo de Estado era o Estado liberal. Falei sem administração financeira orçamentária, ou seja, o Estado não se responsabilizava por educação, saúde, cada um com seus problemas. O Estado cuidava apenas de defesa nacional, segurança e administração judiciária e legislativa. E só isso. Né? O cidadão que se virasse, quer aposentar, meu filho, faça a poupança e faça muitos filhos para cuidar de você na velhice. Essa era a mensagem do Estado. Né? Esse Estado keynesiano, na década de 90, ele veio sofrendo com as reformas neoliberais, né? Que vão se traduzir na nova gestão pública e perdendo muito espaço. Então, é o inverso. O que é que sobrou para você responder é a C. No sentido weberiano do Brasil, nunca chegou a ter um modelo de burocracia consolidada. Olha, eu vou dizer para você, e vou dizer agora olhando nos seus olhos. A reforma de 30 não terminou, a reforma de 67 também não, em nome de Jesus que acabem com a reforma agora, 1998. Né? Nenhuma das reformas chegou à sua conclusão total. Vargas morreu antes de terminar a reforma. E não tivemos continuidade da sua reforma, no governo JK, nem nos subsequentes. A mesma coisa a reforma do Decreto-Lei 200/67. Tudo bem? Tranquilos? Pois não. Inspiração autóctone é a inspiração no próprio país. Seria a mesma coisa que inspiração nativa ou nacional, uma criação nossa. Não, né? Não é de inspiração autóctone. Nós estudamos o modelo britânico, nós estudamos o modelo americano, desenvolvemos o nosso. Né? Inclusive as agências reguladoras são uma invenção inglesa. Logicamente que nós desenvolvemos as agências reguladoras adaptadas às nossas necessidades. Mas Margaret Thatcher ela foi delegando os serviços públicos e foi alienando outros e criou as agências reguladoras na Inglaterra para fiscalizar esses serviços públicos. Nós fizemos a mesma coisa aqui. Tudo bem? Tá ok? De nada. Vamos adiante, né? Então tá aí a resposta, a alternativa C, né? 2009, auditor da Receita Federal. Opa, o modelo gerencial. Já vou falar do modelo gerencial, né? Mas para falar do modelo gerencial, vou ter que lembrar alguns conceitos, né? Bom, vamos começar a explicar um pouquinho sobre o modelo gerencial. Deixa eu ver o que eu anotei aí. Decreto-Lei 200/67. Isso, né? Então, você que gosta de anotar aí, né? Pode anotar. Vai guardar para a sua prova Decreto-Lei 200/67. Decreto-Lei 200/67 é um instituto que não mais existe, né? O Instituto Decreto-Lei, né? Este existe, né? Porque foi recepcionado pela Carta Magna de 88, né? Mas não existe mais como, né, um instituto jurídico a ser utilizado pelo chefe da República. O Decreto-Lei, ele era muito parecido com a medida provisória, com a diferença que o Congresso tinha que derrubar o Decreto-Lei, senão ele permanecia produzindo efeitos indefinidamente. Diferentemente da medida provisória, que tem que ter aprovação do Congresso para continuar produzindo efeitos. Né? Por isso que ele foi, né, retirado da Carta Magna, porque ele dava um poder muito grande para o chefe do Poder Executivo. O Decreto-Lei 200/67, né, ele foi instituído pelo presidente Humberto Alencar Castelo Branco com o intuito de implementar a primeira reforma gerencial na administração pública. Então você pode anotar aí no teu caderno, né? O objetivo deste decreto, era instituir a primeira reforma gerencial. A primeira reforma gerencial da administração pública. Sob os princípios, dois pontos. Sob os princípios, dois pontos. Um em cada linha, né?
e eu vou aproveitar e vou acrescentar na frente de um ou outro alguma dica para facilitar o estudo. Primeiro, planejamento. Planejamento. Entre parênteses, você vai escrever na frente de planejamento, orçamento, programa, que eu estou falando na aula de administração financeira orçamentária. Orçamento, programa. Orçamento, programa. Segundo princípio, descentralização. Descentralização. Abra parênteses e coloca aí uma dica. Descentralização administrativa, descentralização administrativa e outorga. E outorga. Feche parênteses. Terceiro princípio, delegação. Delegação. Terceiro princípio, delegação. Quarto princípio, coordenação. Coordenação. E quinto princípio, controle, controle, controle. E aí você abre parênteses e coloca assim, sobre resultados, feche parênteses. Pule uma linha também e coloque aí. Foi o DL 200/67, o DL 200/67, que instituiu 4 espécies de entidades da administração pública indireta, da administração pública indireta. 2 pontos na mesma linha, por favor anote. Autarquias, autarquias, fundações, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inclusive, né? A título de curiosidade, às vezes o candidato quer saber de onde é que vem a definição do que é uma autarquia, uma empresa. Ah, daí, decreto-lei 200/67. Só você ler lá no artigo 4º e subsequente você vai verificar a definição de cada um deles. Só tome cuidado com fundação, porque hoje nós temos a fundação pública de direito público, né? E o decreto-lei trata sobre a fundação pública de direito privado, ou como alguns gostam de chamar, fundação governamental de direito privado. Agora, explico-lhes, né? Primeiro, veja bem, né? Vamos entender o contexto do decreto-lei, que fica mais fácil para a gente entender o decreto-lei. Vamos entender um pouquinho a cabeça do militar, que eu acho que ajuda muito a gente entender como é que funciona esse decreto-lei e guardar de uma forma mais sólida essas informações para a prova. É lógico que eu posso dar uma aula só abstrata, e a gente vai no abstrato, só que, né, tem os riscos de esquecer um monte de coisa. Primeira coisa, né, quando a gente fala regime militar, 64 a 1985, né, os militares são uma verdadeira fauna entre eles, né? Quer dizer, cada um tem uma cabeça, apesar do uniforme ser o mesmo, né? Cada um tem uma mentalidade, tem uma filosofia, tem uma cultura. Então, em 64, quando veio a Revolução Gloriosa, né, como as Forças Armadas conhecem, né, até hoje lembram como Revolução Gloriosa, quem fala golpe, esquerda, juristas, né, vai chegar lá para o general e falar golpe, não se toma um tapa no meio da orelha, não é? Pelo amor de Deus, né, toma cuidado, né? Provavelmente não, né, hoje eles são mais tranquilos, né? Mas em 64 tinha vários grupos, né, que participaram do golpe, cada um por um motivo diferente. Então havia um grupo que, né, queria derrubar o presidente João Goulart porque via uma espécie de novo Vargas, havia outro grupo que queria derrubar, né, o presidente João Goulart porque temia o avanço das esquerdas na América Latina, né? A entidade Exército é uma entidade por excelência anticomunista, né, porque o comunismo fere 2 dos seus princípios fundamentais, que são hierarquia e disciplina.
Em 35 pouca gente sabe disso, mas em 35 houve um levante comunista no interior do exército e morreram muitos militares, né? Aquele levante comunista, né, liderado por Luiz Carlos Prestes, que é conhecido na história como a intentona comunista. Intentona comunista é um nome muito bondoso, né, que os historiadores mais conservadores utilizaram para tentar esquecer o evento, mas a verdade foi um levante armado, morreu muita gente, morreu oficial no 13º Regimento no Rio de Janeiro, morreu gente em Natal, morreu gente em Recife, e a partir dali o exército percebeu que o comunismo revertia a sua estrutura, corrompia a sua hierarquia e sistematicamente a partir dali vai expurgar todos os comunistas do seu interior. Não há acordo, né? As Forças Armadas convivem bem com os partidos de esquerda hoje, contanto que eles não passem da fronteira que foi estabelecida para eles. Passou da fronteira, o pau come, né? Isso não mudou nada. Isso não mudou. Essa relação até hoje, o que você acha de textos contra o Chaves, contra as esquerdas da América Latina de origem militar é muito grande, porque é uma forma da instituição se proteger. E eu respeito muito. Isso faz parte da instituição. Segundo, tinha outro grupo que fazia parte, nesse período do golpe de 64, muito ligado ao Golbery Couto e Silva, que era um gênio das Forças Armadas, né? Professor da Escola Superior de Guerra, né? E assim por diante, e que a mentalidade deles era desenvolvimentista. Então eles falavam assim, o Brasil tem todas as condições para se tornar uma potência econômica mundial. Só que o Brasil tem vários gargalos que precisam ser reformados. Quais gargalos, né? A administração financeira orçamentária do Estado brasileiro é inepta, incapaz de permitir o desenvolvimento nacional. A administração pública burocrática também é inepta, incapaz de permitir que o país continue desenvolvendo seus potenciais. O sistema financeiro nacional é pífio, né? Precisamos de um novo sistema financeiro. A legislação, a Constituição de 67, também foi um motivo que levou muitos militares para o golpe. Mas por que, perdão, Constituição de 46. Por que a Constituição de 46, professor? Porque na Constituição de 46, né, o Constituinte quis que ela fosse tão democrática que o cidadão podia escolher o presidente de uma aliança e o vice da outra. Olha que beleza, já pensou? Que bom. Você pode escolher, por exemplo, podia votar na presidente Dilma com o Índio da Costa, que era o vice, né, do candidato à presidência. Ou então você podia votar, né, no candidato à presidência com o vice Michel Temer da presidenta Dilma. Já pensou que maravilha? O que você acha que ia acontecer? Ela que não dá um cala-boca no Michel Temer, que ela não faz nada, né? Imagina se era presidente de outra aliança. Por isso que nós tínhamos uma instabilidade política, os militares chegaram a essa conclusão, e cientistas políticos daquele período, que nós tínhamos uma instabilidade política muito forte no período 45 a 64, por conta desse dispositivo. Veja o caso do Jânio João Goulart. O Jânio passou pouco tempo de governo tentando destruir o João Goulart, com medo que o João Goulart derrubasse ele. Era o pavor dos presidentes, era ser derrubado pelo vice. Isso era muito forte, e isso entrou fortemente no imaginário social brasileiro. Eu lembro de piadinhas ainda nos anos 80, né, dos programas humorísticos da relação de vice e presidente, que foi marcada esse período. Veja que entre 45, quando acabou a ditadura do Vargas, o Estado Novo, até 64, quando veio o golpe de 64, só 2 presidentes terminaram o mandato. O primeiro que terminou o mandato era o general Eurico Gaspar Dutra, também general, minha filha. Nessa época ninguém tirava farinha, né? Então, ele terminou o mandato dele. E o segundo foi o Juscelino Kubitschek, presidente JK, que tinha um método muito parecido com o presidente Lula. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Então ele pegou a oposição, deu o Ministério do Planejamento para ela. Né? Olha, a oposição não me inferniza, eu vou construir Brasília, você cuida do caixa, tá bom? Então todo mundo ganha. Todo mundo ganha e o Brasil ganha. Essa era a filosofia. Né? O Vargas se matou. O sucessor dele, Café Filho, renunciou. O Carlos Luz tentou derrubar um general que era ministro, o general Henrique Teixeira Lott derrubou ele em menos de 48 horas, se não me engano 24 horas. O Nereu Ramos era senador esperto pra caramba, falou, JK, toma, o cano desceu, tchau, fui. Vazou fora. O Jânio tomou posse depois do João Goulart, não ficou 7 meses. Se não me engano é 6 meses e 25 dias. O João Goulart tomou posse com um acordaço, né, com parlamentarismo. No meio do caminho mudou para presidencialismo, quando ele achou que ele ia governar, derrubaram ele.
Então, a Constituição de 46 ela foi apontada como um elemento de grande instabilidade. Então, não é à toa que em 67 nós temos uma nova Constituição. Eu nunca vi críticas fortes ao texto original da Constituição de 67. Porque o texto original da Constituição de 67 foi aprovado por deputados e senadores eleitos pelo voto popular, ainda em 67. Eram democráticos. E o próprio presidente Humberto Alencar Castelo Branco dizia muito claramente, desde o primeiro dia de mandato dele, em 3 anos o país retornará à democracia. Ele acreditava nisso. Em 3 anos o Brasil retornava à democracia. Mas por isso que eu falo, minha filha, eu não gosto de sócio, porque sócio no meio do caminho muda, né? E foi exatamente o que aconteceu. No meio do caminho, a hora que ele falou sobre voltar para a democracia, Costa e Silva falou, democracia não. A democracia não. Nós vamos entregar quem? O governo na mão dos civis de novo? E o perigo comunista? Olha só Cuba. Olha só o Sendero Luminoso no Peru. Olha a Farc na Colômbia. Olha a Motoneiro. Eles estão se espalhando cada vez mais. É Guerra Fria. É o cenário da Guerra Fria. Não, nós vamos ficar no poder. E o Castelo morreu no acidente aéreo até hoje por lado suspeito. Né? Que há fortes indícios de ter sido homicídio. Então, em 67, ao invés de voltar para a democracia, continuamos até 85 com o regime militar. E que deu a pior fama para ele a partir desse prazo. Né? Tanto é que em 68 as revistas e jornais que apoiaram o golpe de 64, porque o golpe de 64 teve amplo apoio da mídia. Pega a revista O Cruzeiro, 3 meses antes do dia 31 de março de 64 e leia. Você vai ler artigos muito interessantes. Tem um artigo que eu lembro que dizia assim, era uma pesquisa que eu fiz, na época eu queria fazer uma tese, né, de mestrado. Acabei deixando isso de lado. Né? Mas enfim, estava lá. Generais, almirantes e brigadeiros, os senhores têm o dever constitucional de afastar o presidente João Goulart do poder, porque este presidente é uma ameaça ao país. Vários pedidos da imprensa. O pessoal esqueceu hoje, né? Mas por que esqueceu? Porque a hora que eles entraram no poder, a conversa mudou, né? A conversa mudou e ficou feia. Agora, esse grupo ligado ao Golbery Couto e Silva fala muito claramente, precisamos de uma ampla reforma administrativa para fazer esse país se desenvolver. Agora, vamos entender a cabeça do militar. Militar não gosta de político. Por que militar não gosta de político, professor? Militar, de maneira geral, eles têm um repúdio a político. Porque o militar é um homem de planejamento. Ele é um homem de matemática. Ele é um homem de execução. Ele é um homem que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Então ele fala, tem uma montanha, tem que sair dali. Como é que a gente tira? Explode, abre um túnel, vai sair dali. E sai. E acabou. E o político, o agente político que a gente fala? O agente político é um homem de acordos. É um homem de negociação. A menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta. É um caminho tortuoso. Isso incomoda o militar. O militar não consegue conviver com isso. Agora, o militar gosta de alguém também. Ele gosta de quem? Ele gosta de engenheiro. Né? Não é à toa que tem escola de engenharia militar no Rio de Janeiro. Né? Instituto Tecnológico Aeroespacial. Né? Ele gosta de administrador, ele gosta de economista, ele gosta de servidor público. Concorda que quando eu tenho, né, órgãos subordinados à presidência, a presidência tem uma influência enorme sobre esses órgãos? Então não é à toa que eles vão desenvolver uma gigantesca administração pública indireta. É uma forma de diminuir este poder político sobre a administração. É uma forma de aumentar a autonomia dessa administração. Então, por isso que nós vamos entender agora esses princípios, já que você entendeu como é que pensa o militar, ele gosta de execução, planejamento, execução. Então, primeiro princípio, planejamento. É nesse momento que eles vão introduzir na administração pública brasileira o chamado orçamento-programa. Nós estamos vendo em administração financeira orçamentária que o orçamento-programa tem como definição a ferramenta do planejamento. Hoje, chamado de Lei Orçamentária Anual, que a presidente Dilma já encaminhou ao Congresso Nacional. Essa Lei Orçamentária Anual está sendo debatida, vai ser aprovada, e este orçamento que será aprovado será executado no exercício de 2013.
Pergunto, a presidente Dilma, vocês que estão tendo a administração financeira e orçamentária comigo, ela pode gastar coisas e fazer despesas que não estão no orçamento? De jeito algum. Isso é vedado pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De jeito algum. Ela só pode executar as despesas que estão autorizadas no orçamento. Esse é o orçamento-programa. Antes não. Antes do orçamento-programa, aprovava-se o orçamento e no meio do caminho ia incluindo um monte de coisa. Governador Adhemar de Barros, aqui de São Paulo, saía do Campos Elíseos, pegava o seu motorista até o aeroporto de Congonhas, pegava um aviãozinho, pousava lá no Oeste Paulista, em alguma cidade, chegava lá, o prefeito muito feliz, Piracicaba, uma cidade linda, né? Chegava lá o prefeito, os vereadores, ô governador, né? Bem-vindo, olha, já tem uma churrascada armada. Ia para a churrascada. Adhemar de Barros, né? Tem várias histórias gostosas sobre Adhemar de Barros, né? Era doutor em medicina, hein? Munique. Mas adorava se meter no meio do povo, adorava a política, né? Aí chegava lá, era churrascada e muita cachaça. Político brasileiro nessa época só tomava cachaça. Então a cerveja é muito moderno, viu? É moderno, é dos anos 80, 70 para cá. Muita cachaça. E carteado, e carteado, e carteado. Terminava a noite, o prefeito, o governador preparando para voltar o dia seguinte. Olha, governador, a gente está precisando de uma ponte aqui em cima do rio Piracicaba para desenvolver a cidade. Muito preocupado com o interesse da região. O governador baixava aqui, voltava para São Paulo, ia para o Campos Elíseos, chamava o secretário de planejamento, o secretário de obras e falava, ó, vai sair uma ponte em cima do rio Piracicaba. Eu quero essa ponte pronta em menos de 6 meses. Era assim. Olha que beleza. Mas governador não tem dinheiro no orçamento. Liga para o Banespa, que eu nomeei aquele inepto para ser presidente do Banespa, e manda liberar o crédito. Eu quero logo essa ponte pronta. Lógico, tem que garantir o curral eleitoral dele. Não é isso? Hoje não. Hoje, para fazer essa ponte, ela tem que estar aprovada no orçamento do exercício anterior. Professor, mas se o chefe do executivo pedir para inserir, pedir uma autorização para o legislativo inserir aquela despesa, pode? Desde que esteja compatível com a lei de diretriz orçamentária e o plano plurianual. Se não tiver, ele não pode inserir. Então, esse é o orçamento-programa. E esse orçamento-programa tem este nome de orçamento-programa aqui entre nós. Estou adiantando um assunto que nós veremos em administração financeira orçamentária, porque cada órgão elabora a sua programação de despesas que será inserida naquele orçamento e será aprovado. Então, tem os programas de despesas do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, né, do Ministério da Previdência, do Ministério da Defesa, tudo ali, toda a programação de despesas. Por isso que se chama orçamento-programa. Quando é que foi introduzido o orçamento-programa no Brasil? Decreto-Lei 200/67. Decreto-Lei 200/67. É aí que foi introduzido o orçamento-programa. Portanto, o Decreto-Lei 200/67, ele está trazendo, na verdade, duas grandes reformas. Uma reforma na administração pública e uma reforma nas finanças e no orçamento público. Tudo bem sobre o planejamento? Descentralização. O conceito de descentralização vocês já viram, não viram? Em direito administrativo? Está bem consolidado o conceito de descentralização? Vamos lembrar rapidinho de descentralização? Né? Eu vou te explicar de um outro jeito, um jeito mais longo. Eu prefiro falar do decreto-lei na aula que vem, se precisar, mas que a hora que você entendeu de uma outra, de uma forma. Tem caneta aí? Não tem, né? Eu esqueci. Ah, eu tenho que usar aqui, né? Então vamos lá, né? Vamos apanhar um pouco aqui do. Deixa eu me localizar aqui. Que era mesmo? Folha. Hã? Sem título? Ah, tá. Obrigado. Aqui. Opa, apareceu. Tchan. Vamos lá, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Vamos relaxar agora, você só vai prestar atenção, você não vai precisar anotar nada, né? O direito, né? Trouxe da filosofia vários termos. E um termo que veio da filosofia, não, rosa não, é bonito, mas não vai me ajudar em nada. É o termo ente. O que acontece? Está falhando? É em nome de Jesus, né? Isso aqui é macumba, hein? Oxalá, meu pai. O termo ente ou entidade. O que é ente ou entidade?
Ente ou entidade é ser. Por exemplo, uma pombagira é uma entidade, não é? Logicamente que uma pombagira, com respeito às pombagiras, ela é uma entidade do plano espiritual, não nos interessa. Para o direito só interessam as entes ou entidades do plano material. Porque são esses entes ou entidades que são, né, portadores de um patrimônio de direito, né? Ou seja, direitos e obrigações. Então, para o direito, só interessam aqueles seres que são portadores de direitos e obrigações, ou direitos e deveres. Só que aí os mestres, para facilitar o trabalho, naturalmente, né, resolveram dividir esses entes ou entidades em dois grupos. Aqueles que foram feitos pela natureza, que são pessoas naturais. Pessoa natural, do grego, grego natureza é physis, daí a expressão pessoa física, que somos nós, e uma pessoa que foi criada pelo homem, que é uma entidade artificial, mas que também possui obrigações e possui direitos, que é a pessoa ius, pessoa jurídica. Então, quando se fala genericamente palavra ente ou entidade, ou é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Aqui, como nós estamos no âmbito da administração pública, nós vamos nos interessar muito mais pelas pessoas jurídicas, que é o objetivo do meu curso aqui, não é? Agora, já os romanos faziam essa divisão clássica das pessoas jurídicas em dois grupos. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Já dizia um jurisconsulto romano, né? Dizia ele assim. Obrigado, meu querido, muito gentil, viu? Né? Dizia um jurisconsulto romano. Pessoa jurídica de direito público é aquela que está atinente ao Estado. E pessoa jurídica de direito privado é aquela que está atinente à vida privada, à vida particular. Mas a nossa sociedade evoluiu muito mais que isso, de Roma para cá. Então, hoje não daria para dizer simplesmente que pessoa jurídica de direito público é somente atinente ao Estado e a pessoa jurídica de direito privado é atinente à vida privada, porque dentro da administração pública, nós temos pessoas jurídicas de direito privado. A empresa pública é a sociedade de economia mista. E dentro da sociedade civil, da sociedade privada, nós temos pessoa jurídica de direito público, as autarquias profissionais. Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Arquitetura e Engenharia, são pessoas jurídicas de direito público. Então, tem pessoas jurídicas de direito público dentro da administração pública, e eu tenho pessoas jurídicas de direito público fora da administração pública, como eu tenho pessoa jurídica de direito privado dentro da administração pública, e tenho pessoa jurídica de direito privado muito mais fora da administração pública. As empresas, em todas as suas formas societárias, são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações e associações civis instituídas pela sociedade civil são todas pessoas jurídicas de direito privado. Então, o que é que diferencia, né, o direito público do direito privado? O que diferencia o direito público do direito privado é que, quando você fala sobre direito público, você pensa em interesse público. Olha o interesse público de novo. E quando você fala em direito privado, você está pensando no interesse particular, no interesse dos particulares. Então veja, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Federal de Medicina, são autarquias que possuem personalidade jurídica de direito público.
mas não são entidades do Estado brasileiro, são entidades instituídas no âmbito da sociedade civil. Sociedade civil é a sociedade dos civis. Sociedade dos civis é a sociedade formada pelos particulares, é formada pelos entes privados, nós, pelas pessoas privadas, que não fazemos parte do Estado, né? Veja, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela exige que para que você possa advogar, você faça o exame da ordem. Depois você vai adquirir e vai pagar todo ano uma taxa para poder utilizar a carteira da OAB, que é motivo de orgulho de todos os advogados que honram a sua profissão, né? Posso exercer a profissão de advogado sem esta carteira? Não. Por que isso? Porque desta forma, de acordo com o Código de Ética da Ordem, ela está protegendo o interesse público. A OAB está impedindo que maus profissionais ou profissionais despreparados ou profissionais mal intencionados exerçam a atividade da advocacia. Um Conselho Federal de Contabilidade exige registro dos seus contadores, daqueles que trabalham na atividade contábil, para impedir que um contador despreparado, ou mal preparado, ou com estudo, né, não terminado, ou mal intencionado, venha exercer a atividade de contabilidade, que é uma atividade fundamental para o controle do patrimônio das organizações, quer seja pública, privada, quer tenha finalidade econômica ou social. Não é isso? Não é? Há pouco tempo vi uma reportagem, né, um fato muito triste, né, estava ilegal, era uma clínica de aborto, se não me engano, no estado do Mato Grosso do Sul. Polícia foi até aquela clínica, fechou, tinha uma médica, o que, que o Conselho Regional de Medicina fez? Cassou-lhe o direito de exercer a medicina. Trágico, porque ela acabou se matando, né? Ela não suportou, é o que ela sabia fazer na vida, talvez aquilo fosse a vida dela, talvez ela achasse nas convicções que ela estava fazendo era correto, porém, na nossa legislação, o que ela fazia era ilegal e sofreu punições. Mas quem cassou-lhe o direito de exercício da medicina? Não foi o Estado, foi o Conselho Regional de Medicina, né? Porque desta forma ele está protegendo o quê? O interesse público. Então, quando eu penso no direito público, eu penso no predomínio, na preponderância, na supremacia do interesse público. É assim que eu penso. Por isso, o direito tributário é direito público. Direito previdenciário é direito público. Direito processual, civil, penal, trabalhista, tributário, qualquer ramo eleitoral é direito público. Direito eleitoral é direito público. Por quê? Aí é uma prevalência do direito público. Agora, o direito privado, o nome já está dizendo, é o direito entre os particulares. No direito entre os particulares, se parte do princípio que há uma igualdade entre os particulares, né? Por exemplo, o direito civil. E todos os desdobramentos que vieram deste. O direito dos contratos, né? Num contrato entre particulares, existe um equilíbrio entre as duas partes. As duas partes estão em uma situação de igualdade, assinando aquele contrato que vai estabelecer regras, obrigações e direitos para as duas partes. Tanto é que quando há um desequilíbrio deste contrato, entende-se como uma cláusula leonina, a parte que se sentiu prejudicada pode pedir a anulação daquele contrato na justiça. Não é verdade? Então, isso é um direito entre particulares, né? O direito da sucessão, herança, é um direito importantíssimo para os particulares. Morro, deixo meu patrimônio para quem? Né? Então, é o direito privado. O direito comercial, o direito empresarial, direito privado. Por quê? Porque as empresas estão negociando na sociedade em relação né, do ponto de vista jurídico, em relação de igualdade. O Código de Defesa do Consumidor. Para que veio o Código de Defesa do Consumidor? Porque antigamente, quando tinha Código de Defesa do Consumidor, você comprava um produto e se sentia prejudicado, como é que você recorria à justiça? Você recorria pelo Código Civil. Você pedia reparação, ou então buscava, né, o direito dos contratos, se havia um contrato envolvido, procurava reparação. Só que os legisladores perceberam no mundo inteiro, e aqui também, que muitas vezes o cidadão ia discutir aquele contrato com uma outra parte, a General Motors, Grupo Pão de Açúcar, a Arno. Agora, imagina, na balança da justiça, botei o cidadão aqui e a General Motors aqui. O que aconteceu com a balança? Desequilibrou, não é? Então, quando você lê o Código de Defesa do Consumidor,
em determinado momento ele vai dizer nos princípios que é princípio do Código de Defesa do Consumidor entender que o cidadão, ele é vulnerável. Ele é vulnerável, diz a doutrina, tecnicamente, porque ele não entende o que é que tem no produto. Comprei um carro, sei todas as peças que tem ali. Por mais apaixonado por carro que sou, muito dificilmente vou saber como é que funciona todo o motor. Vou reclamar, a empresa alega que não, o senhor não está entendendo o que é essa peça aqui. Eu não tenho conhecimento técnico. Então, o consumidor é vulnerável tecnicamente, ele é vulnerável juridicamente, ele contrata como advogado seu vizinho, seu cunhado, um advogado que ele encontrou na cidade, e a General Motors aparece com um escritório de advogados assassinos, todos eles com doutorado, né, em direito, entendeu? Então ele é vulnerável juridicamente. Né? E ele é vulnerável economicamente. Ele junta lá suas parcas, né, finanças para pagar o advogado. General Motors tem um escritório na Avenida Brasil que cuida dos seus interesses. Então, para que veio o Código de Defesa do Consumidor? Determinação constitucional. Determinação constitucional do artigo 5º. Para reequilibrar as relações no direito privado. Né? Então, veja, quando se fala de, né, pessoa jurídica de direito público, é porque ela é prevalecente, ela é preponderantemente regida pelo direito público. Pessoa jurídica de direito privado, porque ela é preponderantemente, prevalecentemente regida pelo direito privado. Agora, eu não posso falar que ela é puramente regida pelo direito privado, porque nenhuma, né, empresa privada é puramente regida pelo direito privado. Ela tem obrigações tributárias, então ela tem a interveniência do direito público. Ela tem obrigações com a Seguridade Social, então ela tem a interferência do direito público. O direito trabalhista ele fica numa zona cinzenta, há doutrinadores que alegam que é direito privado, há doutrinadores que não entendo muito bem o tema, mas parece-me que é o que prevalece no Brasil, que entende que é direito público. Por quê? Porque o trabalho é um mercado de trabalho em economia, onde é negociado entre capital e trabalho as contratações. Só que o Estado, para proteger o trabalhador, ele entrou e criou a CLT. Né? Trouxe para si, né, a defesa do trabalhador. Mas essa é a diferença entre um e outro. Então, falei pessoa jurídica de direito público, prevalecentemente organizada com base no direito público. Pessoa jurídica de direito privado, prevalecentemente organizada pelo direito privado. Agora, veja, vamos voltar à história dos entes, né? Utilizando isso aqui, só lembrando, né? Pessoa jurídica de direito público no Brasil que integra a administração pública, que integra o Estado. Temos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal, municípios. São todas pessoas jurídicas de direito público. Temos as autarquias. As autarquias, por definição de ESAF, FCC, que cai em prova, pessoa, por conta do Decreto-Lei 200/67, pessoa jurídica de direito público. Mas, professor, eu trabalho na Universidade de São Paulo, lá é uma autarquia, pessoa jurídica de direito privado. A USP foi criada em 34, ela foi criada em outro regime. Então, a gente esquece exceção. A gente pensa na regra, que é a regra que cai na prova. Então, hoje, qualquer autarquia, desde 67, quando ela é criada, pessoa jurídica de direito público. As empresas públicas de sociedade e economia mista são entidades que são pessoa jurídica de direito privado. Empresa pública, sociedade e economia mista é pessoa jurídica de direito privado. E eu dou uma dica para o aluno nunca mais esquecer. Empresa pública e sociedade e economia mista, ela pode prestar serviço público, ela pode explorar atividade econômica, ou ela pode explorar serviço público e, aliás, perdão, prestar serviço público não se explora, né? Se presta. Prestar serviço público e explorar atividade econômica. Vou dar um exemplo. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública que ela presta serviço público. Quando, professor? Quando ela administra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Quando ela administra o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quando ela faz o pagamento da bônus salarial. Então ela aí está prestando o serviço público. Não incide tributação aí. Ela está prestando serviço público. Agora, a Caixa Econômica Federal, ela explora atividade econômica. Quando é que ela explora atividade econômica? Quando você entra e contrata uma conta corrente, talão de cheque, cartão de crédito. Quero fazer aplicações na Caixa? Pode fazer, tem fundos de aplicação, excelentes fundos na Caixa Econômica Federal. Então ela está explorando a atividade econômica. Pensa assim, o macete é o seguinte: explorar a atividade econômica é uma atividade do Estado ou do particular em regra geral no capitalismo? Particular. Explorar a atividade econômica é a essência do sistema capitalista. E é a essência do sistema capitalista. Então você já guardou. A empresa pública e sociedade de economia mista pode explorar atividade particular?
atividade econômica? Pode explorar atividade econômica. Se ela pode, então, pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? E a fundação? Fundação, ela ficou numa situação meio esquisita, né? Onde é que surgiu a fundação pela primeira vez? No mundo privado. No mundo particular. Uma fundação, por definição, e hoje do Código Civil, é uma entidade que tem finalidade não econômica. Se ela não tem uma finalidade não econômica, a sua finalidade é o quê? É social. A fundação é uma entidade que se desenvolveu ao longo da humanidade para prestar serviços sociais. Educação, filantropia, assistência social, cultura, pesquisa, meio ambiente. Fundação Bradesco, educação. Fundação Cultural Itaú, são fundações. Fundação Roberto Marinho, né? Tem comunicação aí no meio, né? A fundação surgiu com a finalidade de prestar serviços à sociedade. Ah, é para explorar atividade econômica? Então você vai procurar uma das formas societárias do direito empresarial. Ah, não, nós queremos fazer uma entidade de prestação de serviço de assistência social aos meninos de rua da região. Uma fundação. Tem uma outra entidade, a associação civil, né? A fundação, por definição do direito civil, é um patrimônio destinado a um fim. É um patrimônio destinado ao fim. Por exemplo, o professor Marco Antônio trabalhou muitos anos como professor, ficou milionário na atividade de professor e, já cansado dos luxos da vida de professor, resolveu destinar parte do seu patrimônio para um programa social. Então, o que eu fiz? Fiz um estatuto, preparei tudo aquilo, coloquei no estatuto um patrimônio, uma dezena de prédios que eu tenho no centro de São Paulo, terrenos e casas, coloquei ali e destinei para aquela fundação. É um patrimônio, não é um patrimônio? Destinado a um fim, que enfim, o que está no estatuto, cuidar das crianças de rua do centro de São Paulo. Por isso que é um patrimônio destinado a um fim, isso caiu em prova de exaf. E a associação civil? Aqui a associação civil é uma universalidade de pessoas. Então, vocês, servidores públicos, né, na Receita Federal ou na Receita Estadual, muito, né, lamentando-se das misérias que vem nas ruas da região onde vocês trabalham, resolveram criar uma entidade filantrópica. Mas todo mundo, né, apesar do salário muito elevado, o custo de vida hoje é muito alto, não sobra muito dinheiro. Então, vocês resolveram criar uma associação civil. Por isso que é uma universalidade de pessoas, né? Na administração pública não há. O que há é a fundação. Agora, a fundação, ela veio evoluindo e hoje nós temos a fundação, que é pessoa jurídica de direito público, que é essa que os examinadores gostam. Que ela parece uma autarquia, tem jeitão de autarquia, tem servidor estatutário, mas depois eu vou explicar como é que nós chegamos até aí. Por hora, o que eu quero que você veja é o seguinte, né? Lembre, na minha matéria, isso já vi em prova, vem lá do direito administrativo, nós vamos verificar que os entes ou entidades podem ser divididos em dois grandes grupos. Eu gosto de fazer esse esquema porque eu acho que ele facilita a tua vida. Os entes federados, aqui a minha preocupação é a prova, e as entidades da administração pública indireta. Ora, quando eu falo entes federados, União, estados, Distrito Federal, municípios. Oh, meu Deus. Distrito Federal, deixa eu apagar isso aqui, vai. DF, municípios. E quando eu falo entidades de administração pública indireta, já falei 4 delas hoje aqui: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Tem mais uma entidade que foi criada há alguns anos recentes, o consórcio público. Em outro momento eu vou abordar o consórcio público, né? Então, são as entidades da administração pública indireta. Autarquia, fundação, empresa pública,
sociedade, economia mista, etc, etc. Minha primeira preocupação aqui é o seguinte, são as palavras sinônimas que eu já vi em concurso público para esses dois termos, entes federados e entidades da administração pública indireta. Entes federados, eu poderia falar entidades federadas, porque ente e entidade é a mesma coisa, são sinônimos. Só que a Constituição elegeu entes federados. E assim a gente mantém, porque é o que é frequente nos concursos públicos. Mas eu posso chamar ente federado, já vi isso em prova, é raro. Posso chamar de pessoas políticas. Falou de pessoas políticas? Quem são as pessoas políticas? As pessoas políticas são os entes federados. Pessoas políticas. Por que pessoas políticas? Porque elas foram instituídas pela Carta Política, a Constituição Federal. Por que mais, professor? Porque a relação que existe entre a sociedade delas é uma relação política. Eu elejo o presidente da República, eu elejo o governador do estado, eu elejo o prefeito da minha cidade. A minha relação aqui é política. O governador vai exercer um mandato político, ele é um agente político, então são pessoas políticas. Já vi também, muito raro, entidade política. Entidade ou ente político é a mesma coisa. Se quiser, anota aí. Entidade política ou ente político é a mesma coisa. Pessoa política, ente federado. Agora, a maior sacanagem que eu vi até agora foi na ESAF. Entes estatais. Entes estatais. O que tem aluno que se ferrou aí, entes estatais. Porque falou entes estatais, ele pensou na empresa estatal. Ente estatal é uma coisa, empresa estatal é outra coisa. Ente estatal é ente federado. Ente estatal é ente federado. Empresa é um empreendimento. Empresa estatal é um nome genérico para empresa pública e sociedade de economia mista. Então lembra, ente estatal. E agora, professor, para administração pública indireta? Um que é muito comum é a administração pública descentralizada, que eu vou falar por causa do decreto-lei, né? Descentralizada. Isso aqui é comum, viu? Isso aqui é arroz e feijão. A administração pública descentralizada é a mesma coisa que a administração pública indireta. Agora, já vi também, raro em prova, já vi entidades administrativas. Entidades administrativas, essa eu recomendo que você anote. Entidades administrativas. Entidade administrativa. Então, falou entidades, né? Vou colocar um S aqui, né? Entidades administrativas, você está falando das entidades da administração pública indireta, porque elas foram criadas para administrar. Elas foram criadas para administrar a prestação de serviços de forma indireta. Também já vi, mas muito raro, pessoas administrativas. Mencionou-se pessoas administrativas, estamos falando das entidades da administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade econômica mista, e atualmente não havia no decreto-lei, isso veio em 2005, o consórcio público, que é uma nova entidade, depois eu vou discorrer sobre isso aí, né? Então tenha isso na sua cabeça. Tudo bem? Pergunta. Isso, pessoas administrativas. Entidade da administração pública indireta é sinônimo de entidade da administração pública descentralizada, que é sinônimo de entidade administrativa, que é sinônimo de pessoa administrativa e sem prova. Quando o examinador quer complicar, ele põe essas coisas. Quem faz mais esse tipo de complicação? ESAF. FCC é mais light nesse aspecto, né? Só se o examinador baixou a pombagira dele. Se não baixou, né, ele vai por outro caminho. Né? ESAF que gosta disso aí. Alguma dúvida até aqui? Então agora eu posso falar, né? Vamos. Aliás, eu preciso falar de mais um aqui, né? Que eu esqueci de falar, mas que é importante. Os mestres do direito perceberam que existem alguns entes ou entidades que têm direitos, têm obrigações, mas não têm personalidade. Isso não foi no direito administrativo. Isso foi no direito em geral, no direito civil. Perceberam que muitas entidades, né, muitos entes, eles têm direitos, têm obrigações, mas não têm
personalidade jurídica. Quem? A família. A família não tem personalidade jurídica. Mas o conjunto das pessoas físicas que tem uma relação consanguínea ou de relacionamento e vivem e se relacionam em comum, a família, ela tem direitos e ela tem obrigações. Obrigações de cuidar dos seus pares, né, de cuidar dos seus velhos, das suas crianças, e tem direitos de exigir do Estado e da sociedade respeito aos seus entes queridos, ao seu patrimônio e tudo mais. Né? Quem mais? Condomínio de edifícios, ou edilício. Por que não, professor? Não tem personalidade, né? Porque se você pegar os edifícios que eram há 80 anos aqui em São Paulo, você vai ver que tinha o quê? Tinha lá um zelador, eventualmente um porteiro. As pessoas tinham a chave e entravam. Hoje em dia não, hoje em dia tem condomínios aí que são 8, 20 prédios, tem clube, não é isso? Tem um monte de coisa, tem empresa de vigilância, empresa... Outro dia eu estava lá em Campinas, fui olhar um empreendimento, só olhar de curioso, né? O corretor se avizinhou e começou a falar, não, porque tem torres com sensores. Eu falei, meu Deus, isso aí deve ser uma base com mísseis nucleares embaixo. Não é? Tinha tantos sistemas de segurança que era um negócio, eu falei, nossa, eu vou me sentir ultra mega hiper protegido aí, não é verdade, né? Não, porque tem torres de observação. Eu falei, meu Deus do céu, né? Não, eu não tenho tanta paranoia com assalto. Já foi assaltado e tudo bem, mas já me acostumei, né? Como a maioria do povo brasileiro. Mas é um negócio incrível. Então hoje há uma discussão que o edifício, o condomínio, né? Ele caminha para adquirir personalidade jurídica. Por quê? Porque ele tem direitos. Que direitos que ele tem? Né? Que os seus moradores respeitem as suas normas e obedeçam às suas normas internas, que os moradores, né, façam o pagamento da tarifa condominial, e ele tem obrigações. Que obrigações? Manter o sistema de segurança intacto, os extintores em dia, manter as áreas comunheiras limpas, organizadas. Ele tem obrigações. Ele tem obrigações. Mas não tem personalidade jurídica. E na administração pública nós temos um ente que também não tem personalidade jurídica, o órgão. Você vai trabalhar num órgão, Receita Federal, Receita Estadual, né? O órgão tem direitos? Tem. O órgão tem obrigações? Tem. Né? Obrigações, por exemplo, da Receita Federal, a arrecadar e fiscalizar os tributos da sua competência. Né? Obrigações, né, do Ministério da Previdência Social, fiscalizar, né, se o serviço da Previdência Social, perdão, está sendo prestado conforme a legislação. Né? Fiscalizar, fazer o controle finalístico do INSS, do DataPrev, não é verdade? Né? Então, o órgão ele tem patrimônio, direitos e obrigações, mas ele não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, ele é um ente despersonalizado. Questão da ESAF. Ente despersonalizado. O órgão não tem personalidade jurídica. A ESAF cobrou muito isso. FCC, eventualmente. Ou, também outra expressão, ele é uma quase pessoa jurídica. Ora, a biologia tem muita influência na administração, em todas as ciências, né? Então lembra que o teu estômago, o esôfago, são seus órgãos. Eles têm personalidade? Não. Né? É certo? Tem um poder danado. Se falhar, a gente se ferra, não é isso? Se o coração resolver parar, fudeu, né? Então, ele não tem personalidade. Ele é um órgão, mas tem um poder danado. Por quê? Tem direitos e tem obrigações. O coração continue funcionando, hein? Continue funcionando. Mas aí vai falar, eu tenho direitos, que você se alimente adequadamente para que eu possa continuar funcionando. Né? Então, o órgão não tem personalidade jurídica. Lembre-se disso. Agora, foco no professor. Já que nós vimos tudo isso, então pensa sempre o seguinte. Desse lado da sala está a União. Então está aqui, União, pessoa jurídica de direito público. Aqui dentro da União está Executivo, Legislativo e Judiciário. Para nós interessa aqui o Poder Executivo, porque ao tratar de emenda 19 eu vou tratar de Poder Executivo. Dentro do Poder Executivo eu estou vendo um primeiro órgão aqui, o mais importante do Poder Executivo, que é o órgão da Presidência da República. Abaixo da Presidência da República eu estou vendo uma linha sair, né, formando um organograma, e descendo eu estou vendo outros órgãos, os ministérios. E descendo aqui eu vou vendo vários órgãos. Concorda que eles estão subordinados diretamente à Presidência da República?
Então, quando um serviço é executado nessa estrutura, ele é executado pela administração pública direta. A presidência da República, em tese, não é o centro do poder, por isso que todo mundo, todo partido disputa ferozmente a presidência. Então, lembre-se, a administração pública que está centralizada. A presidente Dilma olha lá para cima, para baixo e diz assim, ó, eu mando, hein? E todo mundo embaixo, sim senhora, sim senhora. Porque é a administração pública direta ou centralizada. Agora, o que aconteceu em 67? Em 67, no decreto-lei, entendeu o administrador público que se tivesse entidades do lado de fora, e só pode ser do lado de fora, não tem como ser dentro, que tivessem personalidade jurídica própria, cada uma criada especialmente para prestar um tipo de serviço ou para executar um tipo de atividade em nome do interesse público, elas fariam com menor influência política e com muito maior eficiência administrativa. Então, resolveu criar aqui, desse outro lado da sala, uma pessoa jurídica de direito público chamada Banco Central, uma autarquia. Outra pessoa jurídica de direito privado, né, chamado Caixa Econômica Federal. Outra pessoa jurídica de direito privado chamado Dataprev. Outra pessoa jurídica de direito público chamado SUSEP. Outra pessoa jurídica de direito privado chamado Petrobras. Então, as pessoas jurídicas estão desse lado, uma separada da outra. Não existe uma pessoa dentro de outra pessoa. Eu sempre falo isso. Não existe uma pessoa dentro de outra pessoa. Por favor, mamães que estão grávidas, me perdoem, né? Eu também sou papai, né? Para o direito, aquela criança que está no interior da mãe, na verdade, é o nascituro. Ele não é ainda uma pessoa. Ele é uma expectativa de pessoa. Se ele nascer com vida, e Deus vai abençoar, vai nascer com muita vida, aí sim ele passa a ter direitos e deveres. Já como nascitura, já tem alguns direitos né, dentro da barriga, né? Deveres ainda não, ele tem direitos. Ele é protegido pela lei e pelo Estado. Agora, a partir da hora que ele nasce, é uma pessoa. Então, se não existe uma pessoa dentro de outra pessoa, não há uma pessoa jurídica dentro de outra pessoa jurídica. Então, lembra desse macete, dessa dica, não existe uma pessoa jurídica dentro de outra pessoa jurídica. Aí vem a seguinte pergunta que foi colocada por muitos mestres do direito. Tudo bem, a autarquia Banco Central, a autarquia SUSEP, a autarquia Previc, a empresa pública Dataprev, a empresa pública Correios e Telégrafos, a Sociedade Economia Mista IRB Resseguros do Brasil, elas estão numa posição de igualdade com a União? Isso tem duas respostas. Tem duas respostas. Tem uma resposta que é dada pelos civilistas, os mestres do direito civil, e tem uma resposta que é dada pelos mestres do direito administrativo. Qual a resposta dos mestres do direito civil? Ora, em tratando-se de pessoas, estão na mesma posição de igualdade. Tratando-se de pessoas, estão na mesma posição de igualdade, porque são pessoas jurídicas, então elas estão numa relação de igualdade. Mas os mestres do direito administrativo, prevendo as consequências disso, vão dizer, não, não há relação de subordinação, porque uma pessoa não manda em outra pessoa, nem mesmo física. Uma função manda na função, um cargo manda num cargo, mas a pessoa, o teu chefe, não manda em você. Ele manda no seu cargo, a função dele. Então não existe uma pessoa dentro de outra pessoa, nem uma pessoa subordinada a outra pessoa. Porém, essas pessoas que estão aqui, que formam as pessoas da administração pública indireta, foram criadas pela União. Então elas estão numa relação de levemente abaixo da União. Essa foi uma solução criativa pelos mestres do direito administrativo, né? Eu vou ter que retomar da aula que vem para falar da descentralização, mas ficou claro isso aqui para vocês? Porque na aula que vem eu vou falar da descentralização administrativa, da delegação e outorga, que foram institucionalizadas pelo Decreto-Lei 200/67. Depois eu vou explicar a coordenação dos ministérios e o controle. E muito mais. Muito obrigado pelo carinho e dedicação. Um abraço a todos vocês, meu Brasil afora. Um abraço para todos vocês, um bom almoço e, para pessoal, até a próxima, né? Que tem uma aula aqui